Olá, seja bem-vindo ao CDF Concurso. Sou o professor Rafael Lima, professor de Direito Administrativo, e eu vou continuar lecionando para você aqui os aspectos principais, mais recorrentemente cobrados em prova sobre agentes públicos, aspectos constitucionais. Relembrando, se trata de um mini curso, tá? A gente está trazendo os pontos mais importantes para você, mas não dispensa aquela leitura no nosso material, tá? O nosso material do nosso curso regular, tá bom? Então, a gente está trazendo os pontos mais relevantes da matéria e a gente vai conseguir continuar prosseguindo aqui na aula 2, na parte 2 da aula, tá? Bom, nessa parte 2 a gente vai continuar falando sobre concurso público, né? A gente vai falar sobre a convocação, né? Que é a parte mais esperada, né, do concurseiro, né? A hora que ele vai ser nomeado, vai tomar posse no concurso público, tá? A gente vai trabalhar também alguns aspectos relacionados a vagas, né, destinadas a pessoas com deficiência, né? A gente vai falar também do teto remuneratório, né? Remuneração é importante, né? Bastante importante, e sobre paridade de vencimentos, ok? Esse aqui é o nosso sumário da aula, né? E esse aqui que a gente vai seguir a partir de agora. Bom, convocação, né? Tão aguardada convocação. Você está lá, fez o concurso, né? Sai o resultado, você viu que conseguiu a sua tão sonhada vaga e agora a convocação. Como é que é? Ou senão você ficou no cadastro de reservas, mas ainda tem chance de ser convocado. Como é que funciona isso? Vamos ver o que a Constituição fala sobre isso, tá ok? Então vamos lá. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Ou seja, essa regra vale tanto para cargo ou para emprego. Então, o que quer dizer isso? Tá? Então, durante o prazo de validade do concurso público, né, aquela pessoa que está lá, que foi aprovada no concurso público, ela tem prioridade para aquelas pessoas que foram aprovadas em outro concurso público. Tá? Então, exemplo, vamos partir para a prática. Né? Você fez lá o concurso do TCU, tá? E você não ficou classificado dentro das vagas, por exemplo. Mas você tem chance, está no cadastro de reservas. Se a administração ela fizesse outro concurso, né, aquela pessoa que foi aprovada no outro concurso não pode ser nomeada antes de você. Então você tem prioridade, mesmo que você não esteja dentro das vagas, você tem prioridade de ser nomeada, né, mesmo que aquela outra pessoa aprovada no concurso seguinte ainda tenha ficado dentro das vagas. Tá? Então, isso que o nosso dispositivo constitucional diz, olha. Ele fala, aquele aprovado em concurso público, né, de provas ou provas de títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados. Então, sobre novos concursados. Posteriormente, você vai ver que a 8.112, né, a Lei 8.112, né, que rege, estabelece o regime jurídico do servidor público da União, né, do servidor efetivo, ela veda, né, ela veda, né, ela proíbe a abertura de novos concursos enquanto tiver um outro concurso válido, tá? Mas o dispositivo constitucional diz isso, ele fala que, né, mesmo que tiver outro concurso, se aquela pessoa tiver sido aprovada no concurso anterior, ele tem prioridade, tá ok? Bom, os aprovados, né, eles têm direito subjetivo à nomeação. Então, os aprovados dentro do número de vagas. O que é isso, Rafael? Por exemplo, o concurso previa 100 vagas. Você ficou lá na 99ª vaga. Você tem direito subjetivo à nomeação. O que é isso? A administração, a não ser por motivos excepcionalíssimos, ela poderia deixar de contratar você. Mas, não ocorrendo esses motivos excepcionalíssimos, ela tem a obrigação de contratar aquele concursado aprovado dentro das vagas. Tá? E isso é o direito subjetivo à nomeação. Você não sendo nomeado, você pode ajuizar uma ação pleiteando o direito de ser convocado, nomeado e ingressar no cargo no emprego público. Tá ok? Isso é importante para a nossa prova. Tá? Bom, agora a gente vai trabalhar, né, com as vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência. Tá? Então, a Constituição estabelece que um percentual das vagas distribuídas em cargos públicos ela seja destinada a pessoas com deficiência. Vamos ver o que está previsto no texto constitucional?
Então, no artigo 37, inciso 8, ela fala: a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, o que a lei falou? O que a Constituição falou? Olha, precisa ser editada uma lei para definir os percentuais, né, que serão destinados a pessoas, né, com deficiência. Na esfera federal, né, a Lei 8.112, que rege o regime jurídico, né, dos servidores efetivos, estabeleceu o quê? Estabelece que até 20% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência. Então, o edital, né, ele pode estabelecer até 20% para pessoas com deficiência, tá? Isso na esfera federal. Por exemplo, na esfera distrital, né, a Lei Complementar 840, por exemplo, lá ela é peremptória, ela fala que é 20% das vagas, né, não é até, lá ela fala que é 20% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência física, tá ok? Bom, um outro detalhe interessante para sua prova é que as atribuições elas devem ter compatibilidade com a deficiência da pessoa. Então, as atribuições que o servidor, né, que portador de deficiência física, ele tem que ser, as atribuições têm que ser compatíveis com a deficiência física dele. Não pode ser uma coisa que impeça o servidor, né, de exercer suas atividades. Tá ok? Um outro detalhe aqui, né, que você vai poder acompanhar lá no nosso curso regular é que a lei, né, foi editada uma lei na esfera federal que reserva um percentual de vagas para cotas raciais, né, para candidatos negros. Então, né, prosseguindo aqui no nosso próximo slide, a gente vai ver que, dentre as vagas de concurso público, a gente tem as vagas para portadores de deficiência, né, na esfera federal até 20%, para candidatos negros é específico, 20%. Tá? Não tem o até. Então, 20% para negros, até 20% para deficientes físicos e para ampla concorrência, né, o que remanescer desses dois valores. Por exemplo, se um edital prever 20% das vagas para deficientes físicos e 20% das vagas para candidatos negros, a gente vai ter 60 vagas, né, no caso de 60% das vagas, né, reservadas para candidatos da ampla concorrência, ok? Lá no nosso material, no curso regular, a gente traz muito mais detalhes sobre, né, a lei, né, que estabeleceu as cotas raciais em concursos públicos da esfera federal, tá? Aqui eu estou trazendo para você ter uma noção do conjunto, tá bom? Bom, agora a gente vai trabalhar com o sistema remuneratório, mais especificamente com o teto remuneratório, né? Obviamente, você que está prestando um concurso público, você já verificou qual é a remuneração inicial, a remuneração final, quanto tempo você vai progredir na sua carreira, né? Também é um dado relevante para a sua preparação, tá? O que nos diz o artigo 37, inciso 11 da Constituição sobre o teto remuneratório, ou seja, o limite máximo remuneratório? Ele diz que a remuneração e o subsídio de ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, né, da administração direta, autárquica e fundacional dos membros e poderes de quaisquer empregos, qualquer poderes da União, dos estados, DF e municípios, não poderão exceder o subsídio mensal de ministros do STF. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um limite máximo. Qualquer servidor, né, efetivo e qualquer empregado público, a gente vai ver um detalhezinho daqui a pouco sobre empregado público, né, mas qualquer servidor efetivo e empregado público não pode receber mais, né, do que o ministro do STF. Aqui ele traz uma informação relevante, né, sobre remuneração e subsídio. A diferença básica, né, a gente trabalha no nosso curso, né, no nosso curso regular, a gente trabalha muito sobre essas questões, né, são questões doutrinárias, o que é remuneração, o que é provento, o que é subsídio, mas em linhas gerais, a remuneração é uma composição de várias parcelas,
né, que vai integrar, né, a remuneração em sentido amplo do agente público. O subsídio é a parcela única, tá? Algumas carreiras, né, elas são remuneradas exclusivamente por subsídios, tais como, né, Polícia Federal, membros da AGU, os ministros do STF, tá? Então, a remuneração dos agentes públicos, seja remuneração, seja subsídio, né, ela não vai poder ultrapassar o teto dos ministros do STF, ou seja, a remuneração do ministro do STF, 39 mil, né, reais e alguma coisa. A remuneração dos servidores, né, dos agentes públicos, não vai poder exceder esse valor, ok? Um detalhe interessante aqui, tá? Os empregados públicos. Você vê aqui que a Constituição fala, os empregados públicos não podem receber valor acima do que percebe o ministro do STF. Essa regra ela tem uma exceçãozinha, tá? Qual é a exceção? Se a empresa não for uma empresa dependente, a empresa estatal, né? Seja ela uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, se ela não for dependente, ela pode extrapolar o teto do ministro do Supremo. Vamos dar um exemplo de empresa não dependente, tá? Petrobras. Petrobras é uma empresa não dependente. E, Rafael, de onde vem esse conceito de não dependente? Vem lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? O que ele diz lá na Lei de Responsabilidade Fiscal? A empresa vai ser dependente se ela utilizar recursos do poder público, né, da União, dos estados, para fazer face às suas despesas de custeio, de pagamento de pessoal, tá? Então, se a empresa ela faz uso, né, desses recursos para pagar pessoal, para pagar despesas de custeio, ela vai ser considerada dependente. E se ela for considerada dependente, ela precisa respeitar o teto constitucional, ou seja, a remuneração dos ministros do STF. Mas se ela for não dependente, como é o caso da Petrobras, por exemplo, a remuneração dos empregados públicos da Petrobras, elas podem ser bem superiores ao teto da Constituição. Por exemplo, o presidente da Petrobras, ele recebe um valor, né, ele percebe um valor mensal bem acima do que percebe o subsídio dos ministros do STF, tá? Do que o valor estabelecido para subsídio dos ministros do STF, que é o teto máximo. Então é importante isso, tá? Se for uma empresa estatal dependente, respeita o teto remuneratório. Se for não dependente ou independente, não respeita o teto remuneratório. Ok? Bom, né, prosseguindo na questão do teto remuneratório constitucional, um detalhe importante está relacionado às parcelas de cunho indenizatório, né? A exemplo de diárias, passagens, ajuda de custo, auxílio alimentação. Todos esses valores estão excluídos do teto remuneratório, tá? Então, por exemplo, servidor de uma carreira, né, elite do funcionalismo público, Receita Federal, tá? Ele foi removido lá de Macapá e vem para Brasília, né? Dependendo do número a depender da composição familiar dele, ele pode receber X indenizações, X ajuda de custo. Provavelmente esse valor vai ultrapassar, né, o teto constitucional de 39 mil reais. Né? 39 mil reais vai ultrapassar esse valor. Então o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer? Esse valor que ele vai receber a título de ajuda de custo, tá, não vai entrar para o teto constitucional, ele vai receber por fora, ele não vai sofrer abatimento, ou seja, uma verba de caráter indenizatório. Tá? Então, as verbas de caráter indenizatório, elas estão excluídas do teto remuneratório constitucional, ok? Bom, de forma a poder esquematizar para facilitar a sua vida, eu trago esse esqueminha aqui. Então, a gente está tratando aqui teto remuneratório, teto máximo, ministros do STF. Quem está submetido a esse teto? Todos integrantes de cargos, funções e empregos públicos, de todos os poderes, tá? De todos os poderes. Lá atrás eu não mencionei, tá? Mas todos os poderes estão submetidos. Então, ministro de Estado do Poder Executivo está submetido ao teto do STF. O deputado lá da Câmara dos Deputados, do Poder Legislativo, ele está submetido ao teto remuneratório do STF. Ou seja, ele não pode receber mais do que o subsídio dos ministros do STF. Procurador do Ministério Público da União, Ministério Público Federal. Tá? O procurador do Ministério Público Federal também não pode exceder, a remuneração dele não pode exceder, né, o teto remuneratório, né, dos ministros do STF.
ok? Então é importante isso. A exceção, como eu disse, né? Você se lembrar do caso da Petrobras, tá? Empresas estatais, né? A Petrobras é uma sociedade de economia mista, então é uma estatal, né? Uma empresa estatal, né? Não dependente, os seus servidores não estão submetidos ao teto constitucional. Então o presidente da Petrobras, muito provavelmente ele percebe um valor mensal bem superior àquele percebido pelos ministros do STF. Então, portanto, por ela não ser dependente, ela está fora do teto constitucional, tá bom? Outro detalhe que eu acabei de mencionar, né, estão excluídas, né, do teto constitucional as verbas de natureza indenizatória, tá ok? Bom, prosseguindo aqui no estudo do teto remuneratório, você se lembra lá atrás que eu falei que eu particionei, eu dividi o inciso 11 porque ele é muito grande, ficaria pouco didático para a gente estudar. Então eu particionei aquela parte referente à União, que trata dos limites máximos estabelecidos para todos os poderes. Então, o teto, né, remuneratório dos ministros do STF é o limite máximo para a União. Só que a Constituição, né, no segundo trecho aqui do inciso 11, artigo 37, ela estabelece os limites para estados e municípios. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Nos municípios, o subsídio vai ser o do prefeito. Tá? Agora, nos estados e no DF, tá, vai depender do poder. Tá? Então, nos estados, se for no poder executivo, vai ser o subsídio do governador. Se for no poder legislativo, vai ser a remuneração dos deputados estaduais ou distritais. E se for no poder judiciário estadual, tá? Se for no poder judiciário estadual, tá? Vai ser a remuneração, né, dos desembargadores do TJ. Tá? Então, vai ser a remuneração dos desembargadores do TJ. De forma a facilitar a sua vida, o que a gente fez? Trouxe isso aqui, esse esqueminha. Tá? Então, o que a gente tem? A gente estava estudando aqui. Na União, a gente já viu, né, o limite máximo ministros do STF. Depois, a gente estava vendo nos municípios, subsídio do prefeito. Depois, nos estados, vai ser do Poder Executivo, vai ser o subsídio do governador. Se for no Poder Legislativo, vai ser o subsídio dos deputados estaduais. Ou se for no Poder Judiciário, vai ser o MP ou Defensoria dos desembargadores do TJ. Tá? Então, importante você trazer esse esqueminha para a prova. Olha a diferença que dá entre você ler esse dispositivo todo, né, e guardar esse esqueminha. Tá? Então, é importante você levar esse esqueminha para a sua prova. Ok? Bom, ainda tem mais um detalhezinho, tá? Que a Constituição ainda permite que nos estados, no DF, tenha um único limite, tá? Que seria o subsídio mensal dos desembargadores do TJ, tá? Subsídio dos desembargadores do TJ. Então, a lei orgânica do DF ou as constituições estaduais, elas podem estabelecer, né, que o único limite, né, existe apenas um único limite no estado, tanto para qualquer um dos poderes, que seja o subsídio mensal dos desembargadores do TJ. E a Constituição diz que os desembargadores do Tribunal de Justiça vão receber 90,25% dos ministros do STF. Ok? Informaçãozinha relevante para a sua prova. Tá? Bom, a afirmativa de prova, né, para a gente treinar, para a gente massificar o conhecimento. No cômputo do limite remuneratório, chamado teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório. Questão muito tranquila, né? A gente viu que as verbas de caráter indenizatório não entram no cômputo do teto remuneratório. Ou seja, auxílio alimentação, ajuda de custos, diárias, não entram no limite remuneratório. Então a questão está errada. Ok? Bom, mais uma questãozinha para a gente treinar. A regra constitucional do teto remuneratório se aplica às empresas públicas federais
e suas subsidiárias, mesmo na hipótese de não receberem recursos da União para pagamento de despesas de pessoal. Olha só que questão interessante. A primeira parte, ele diz o seguinte: a regra constitucional do teto remuneratório se aplica às empresas públicas federais e suas subsidiárias. O que a gente viu lá no primeiro trecho do inciso 11 do artigo 37? O teto remuneratório ele se aplica tanto a cargos e a empregos e funções, ou seja, empregos nas empresas estatais, né, seja de qualquer ente federal, né, qualquer ente federativo, né, seja União, Estados ou município, DF. Então, essa primeira parte está correta. Aí ele vem, né, atrapalhar um pouco, né, ele vem trazer aquela questão das empresas independentes. Né? Ele diz aqui, mesmo na hipótese de não receberem recursos da União para o pagamento de despesas de pessoal. O que está querendo dizer? Mesmo, né, a empresa vai estar submetida ao teto remuneratório, mesmo se ela não for dependente. O que está errado, né? Então a gente traz de novo aqui o caso da Petrobras. Petrobras não usa recurso da União para pagamento de pessoal, então ela não está submetida ao teto remuneratório. Tá? Então, quando ela diz aqui não receberem recursos da União para pagamento de pessoal, é o quê? Ela está dizendo empresa não dependente. Então, empresa não dependente, ela não está submetida ao teto remuneratório constitucional. Então, essa parte está incorreta. Ok? Então, essa questão está errada. Ok? Bom, nosso último ponto aqui da aula desse bloco, né, se refere à paridade de vencimentos. É um artigo de difícil aplicabilidade, né, mas que está positivado na Constituição e pode ser passível de cobrança na sua prova. Tá? O que diz o nosso artigo 37, inciso 12? Os cargos os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Tá? Então, o que ele está querendo dizer? Que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, né, eles têm que ter uma paridade de vencimentos, não podem receber mais que o outro. Tá? Então, a doutrina diz, a jurisprudência diz o seguinte: esse dispositivo se refere a cargos iguais ou assemelhados. Mas olha a dificuldade de aplicação desse dispositivo. Um analista do Ministério Público, por exemplo, um analista do Executivo, ele exerce uma função provavelmente muito diferente de um analista da Câmara, um analista do Senado. Então, ele diz que as funções têm que ser iguais ou assemelhadas. Então, esse artigo constitucional ele fica, né, de difícil aplicação, né? Mas, né, está na Constituição e diz o seguinte: a paridade de vencimentos, os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não pode ser superior, ou seja, o Legislativo e o Judiciário não podem receber mais do que os servidores, né, os servidores do Poder Executivo. Então, ele está estabelecendo ali uma vinculação, ali, né, um tratamento isonômico entre os servidores dos três poderes. Tá ok? Bom, questãozinha de prova para a gente treinar. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Transcrição do nosso inciso 12, artigo 37 da Constituição. Né? A gente acabou de ver, a questão está correta. Tá ok? Terminamos o nosso segundo bloco, né, da nossa aula. Vamos para o nosso terceiro bloco. Tá? Mais uma vez, muito obrigado e te vejo na próxima aula.